Olá! Bem, quem trabalha numa oficina conhece bem esta história. Uma prateleira caótica, aquela peça que some bem na hora que a gente mais precisa. E lá se vai um tempo precioso. Parece familiar, não é? Pois hoje vamos ver como uma solução, que é surpreendentemente simples e poderosa, pode transformar essa bagunça toda em pura eficiência. Ok, então o que é que a gente vai ver? Primeiro, vamos entender o custo real que essa desordem traz. Depois, vamos mergulhar de cabeça no famoso método 5S. A seguir, vamos ver como organizar tudo usando o controle visual e, para fechar, vamos falar da melhor parte, as recompensas de ter um sistema eficiente. Bora lá? Vamos começar pelo começo. Aquela prateleira toda bagunçada, sabe? Ela é muito mais do que só uma coisa feia de se ver. É um problema operacional sério e nós vamos entender exatamente o porquê. Vamos ser sinceros. Já pararam para pensar nisto? Quanto tempo é que se perde todos os santos dias só a procurar peças? É 1 minuto aqui, 5 ali, e quando a gente vê, o prejuízo já se acumulou de uma forma impressionante. E as consequências disso? Bem, elas são bem piores do que parecem. O tempo de procura e manutenção vai lá para cima. Controlar o que se gasta e quando é preciso fazer uma nova encomenda, esquece, torna-se quase impossível. E o pior, o risco de precisar de uma peça crítica e ela simplesmente não estar lá. É real. E aí, quando temos itens em falta misturados com os que estão disponíveis, sem nenhum registro atualizado, pronto, é a receita completa para o desastre, para parar uma linha de produção inteira. Mas calma, nem tudo está perdido. E se existisse uma solução para isso? A boa notícia é que existe, e ela chama-se Metodologia 5S. Pensem nisto como um sistema de baixo custo, mas com um impacto gigantesco, feito sob medida para trazer ordem e eficiência de volta para o nosso dia-a-dia. Esse método todo se baseia em 5 pilares, ou 5 S's. Os nomes são em japonês, mas não se assustem. A ideia por trás é super simples. Temos o Seiri, que é basicamente separar. Depois o Seiton, ou organizar. O Seizo é limpar, Seiketsu, padronizar. E por último, o Shitsuki, que é fundamental, manter a disciplina para sustentar tudo isso. Ok, primeiro S. Seiri, o senso de utilização. A missão aqui é direta e reta. Eliminar tudo o que for desnecessário. A gente pega em tudo e separa em 3 categorias. O que é realmente necessário, o que se usa muito raramente e o que é, vamos ser honestos, lixo. No final desta limpeza, só fica o que importa de verdade. Depois de fazer essa triagem, veio o segundo passo, o Seiton, o senso de organização. Agora que só temos o essencial, a gente vai organizar tudo de uma forma lógica e intuitiva. O grande objetivo aqui é que qualquer pessoa consiga encontrar o que precisa de forma rápida, sem ter que pensar 2 vezes. É aqui que a gente começa a ganhar agilidade de verdade. E no fundo, a filosofia do Seiton pode ser resumida naquela frase clássica, mas que é absolutamente genial: um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. É simples, não é? Mas é poderoso. Resume perfeitamente a ideia. O nosso terceiro pilar é o Seizu, o senso de limpeza. E olha, é importante entender que isto não é só sobre deixar tudo a brilhar por uma questão de aparência. O ato de limpar é, na verdade, uma forma de inspecionar. É enquanto se limpa que se encontram pequenos problemas antes que eles virem grandes dores de cabeça. Uma fuga, uma peça danificada, coisas assim. Chegamos ao Seiketsu, a padronização. Pensem bem, de que adianta todo aquele trabalho de arrumação se, uma semana depois, tudo voltar a ser um caos? Pois é para isso que serve este passo. A gente cria regras, padrões simples e claros para tudo. Como as coisas devem ser organizadas, como etiquetar, qual o processo para repor o estoque. E por fim chegamos ao quinto e talvez mais crucial S, Shitsuke, o senso de disciplina. E podem acreditar, é este passo que vai definir se o sistema vai funcionar a longo prazo ou não. O objetivo aqui é transformar o 5S num hábito, em algo que faz parte da cultura da equipa. E como é que se faz isso? Com treino, prática constante e auditorias regulares. É isso que garante que a ordem veio para ficar. Ok, a teoria é ótima. Mas como é que a gente faz isto funcionar na prática? De uma forma que seja quase automática? A resposta é mais simples do que parece, com controle visual. Primeira coisa, vamos acabar com a confusão nos nomes das peças. A gente precisa padronizar as descrições. Em vez de cada um chamar de um jeito, criamos um padrão simples e claro, como este exemplo. Conexão T 8mm latão. 0 dúvidas. E este padrão tem que ser usado em todo lugar, nas etiquetas das caixas, nas listas de inventário, em todo o sistema. Agora, preparem-se para uma das ferramentas visuais mais espetaculares que existem, o sistema Kanban de 2 caixas. A ideia é tão simples que chega a ser genial. Funciona assim. Temos a caixa 1, que é a que está em uso.
Quando o material dela acaba, a própria caixa vazia se torna um sinal visual de que é preciso fazer uma nova encomenda. Simples assim. E enquanto a nova remessa não chega, a gente usa o estoque de reserva da caixa 2. Qual é o resultado? Ficar sem estoque vira coisa do passado. E a melhor parte? Ninguém está a falar de um projeto de meses. Esta transformação toda pode acontecer em menos de uma semana. Isso mesmo, em cerca de 6 dias dá para fazer o inventário de tudo, criar o sistema de códigos, imprimir e colar as etiquetas e treinar toda a equipa. É um plano de ação super rápido e, mais importante, totalmente possível de se executar. Muito bem, depois de todo esse trabalho, vem a pergunta que não quer calar. Qual é a recompensa? Agora vamos falar dos benefícios reais, daqueles que a gente sente no dia a dia e que aparecem nos resultados. E olhem que interessante esta tabela. Ela mostra exatamente como o sistema funciona. O problema é a falta de controle dos componentes. A solução é o primeiro S, o de separar, junto com o sistema Kanban. A questão é a demora para encontrar as coisas. O segundo S, de organizar, resolve isso. E para garantir que a organização não se perca, aí entram a padronização e a disciplina. Ou seja, para cada problema, o 5S apresenta uma solução direta. E o resultado no tempo de procura? É impressionante. Os dados não mentem. A implementação de um sistema assim pode reduzir o tempo gasto a procurar peças em mais de 50%. Parem para pensar o que isso significa. Metade do tempo que antes era perdido, agora é usado para produzir. É um ganho de eficiência absurdo, com esforços que, como vimos, é bem razoável. Ok, mas e o custo desta revolução toda? É aqui que a história fica ainda mais interessante. O investimento é mínimo. A gente está a falar de um custo total que fica ali entre 150 e 250 reais. É isso mesmo. É um valor quase simbólico perto do retorno gigantesco que um sistema destes pode trazer. E em que é que esse dinheiro é gasto? Podem esquecer softwares caríssimos ou consultorias. O investimento é em coisas super simples, caixas plástico, algumas divisórias, etiquetas, material para impressão e fita adesiva. São materiais básicos, baratos, que se encontram em qualquer papelaria. E com isto, a gente chega àquela pergunta final, que fica para reflexão. A nossa prateleira de peças, hoje, é um ativo que ajuda o trabalho a fluir ou é um obstáculo que nos sabota um pouquinho todos os dias? A boa notícia é que com um sistema como o 5S, a resposta a essa pergunta passa a estar nas nossas mãos. A escolha é clara: continuar na frustração ou dar um passo em direção à eficiência.